o inconsciente. Chegamos finalmente àquele que é apontado como o conceito fundamental da psicanálise. Em seu vocabulário da psicanálise, Laplanche e Pontalis afirmam que, se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente a de inconsciente. Creio que a quase totalidade dos teóricos em psicanálise concordaria com esta afirmação, embora nem todos concordem quanto à significação, à extensão e aos limites daquilo que entendem por inconsciente. O texto freudiano possibilita a produção de discursos bastante estranhos uns aos outros, e uma afirmação como a de Lacan, segundo a qual o inconsciente está estruturado como uma linguagem, soa como uma frase dita em língua estrangeira. Para muitos, a língua francesa é particularmente estrangeira, demasiadamente literária e deliberadamente confusa com suas cadeias do significante, instância da letra e processos metafórico e metonímico. A estranheza aumenta quando Lacan afirma que nada mais está fazendo do que reler Freud. E os teóricos fiéis a Freud correm ao texto do mestre e não conseguem encontrar esses bizarros personagens cantados em prosa e verso pelos lacanianos. Estes, por sua vez, parece que se comprazem em responder com uma cadeia significante que mais enfurece do que esclarece os atônitos fiéis que escancaram a esses olhos estrangeiros suas Gesamtwerke e suas Standardeditions. Esoterismo positivista ou esoterismo lacaniano? Não creio que a questão deve ser colocada nesses termos. Com Althusser, aprendemos que ler não é reproduzir especularmente um texto, mas sim produzir a partir dele um discurso, isto é, produzir, a partir da letra do texto, um discurso do texto. Ninguém lê o que está escrito. A diferença está em que alguns sabem disso. Freud, sobre 168 todos, o sabia. Tanto que, partindo do texto manifesto, do sonho, do sintoma, do ato falho, foi procurar um outro texto escrito pelo inconsciente e regido pelo processo primário cujas leis são irredutíveis às do processo secundário. Mais perplexo ainda do que os teóricos envolvidos na contenda, parece ficar o leitor que, entre embaraçado e tímido, pergunta: mas por que tanta discussão? Freud não deixou claro o conceito de inconsciente? Não basta ler o capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos e o artigo da Metapsicologia. Não sabemos todos que o inconsciente é um sistema, que é dinâmico, que é regido pelo processo primário, etc. Ao que o lacaniano responderia: naturalmente que sabemos, mas que significa dizer, por exemplo, que o inconsciente é dinâmico? E o leitor, animado pelo olhar estimulador do teórico positivista, responderia: ora, significa dizer que ele se estrutura como um campo de forças. Daí o conflito, as barreiras, o represamento ou a liberação de energia, etc. Essa resposta, que sem dúvida alguma agradaria ao teórico positivista, encontraria o olhar enternecido do teórico lacaniano que, um tanto cansado, comentaria: mas dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico não é substituir a ordem do mistério mais corrente por um mistério particular, a força? Isso serve em geral para designar um lugar de opacidade. Lacan, 1979b, p. 26. E a discussão prosseguiria, provavelmente deixando no leitor a convicção de que se trata apenas de uma querela de palavras, talvez até uma simples questão de tradução mal feita do alemão para o inglês e o francês. Prefiro o Dasein, diria ele já aborrecido e um tanto cético quanto à possibilidade de um acordo.
A psicanálise e a psicologia da consciência. Uma das maneiras de se começar a falar no inconsciente freudiano pode ser a de se apontar o que ele não é, ou então, a de se marcar a sua diferença com relação àquela concepção de subjetividade dominante até Freud. Esta, como já vimos extensamente, é a de uma subjetividade identificada com a consciência e dominada pela razão. Subjetividade monolítica admitindo, quando muito, franjas inconscientes e, em alguns casos, manifestações psíquicas que permanecem abaixo do umbral da consciência. O termo inconsciente, quando empregado antes de Freud, o era de uma forma puramente adjetiva 271, 95, 3, ou inconsciente 169 para designar aquilo que não era consciente, mas jamais para designar um sistema psíquico distinto dos demais e dotado de atividade própria. A concepção que mais se aproximou da de Freud foi a de Erbart, que mesmo assim não falava de um psiquismo topograficamente dividido em sistemas, mas de ideias que continuavam dinamicamente ativas após terem sido inibidas pelas demais. Qualquer que tenha sido, porém, a noção de inconsciente elaborada antes de Freud, o fato é que ela não designava nada de importante ou de decisivo para a compreensão da subjetividade. Um outro aspecto importante a ser ressaltado é o da identificação do inconsciente com o caos, o mistério, o inefável, o ilógico, etc., e esta identificação ocorreu tanto anteriormente a Freud como no interior do próprio espaço do saber psicanalítico. Até hoje encontramos descrições do inconsciente como sendo o lugar da vontade em estado bruto e impermeável a qualquer inteligibilidade. A esse respeito, Lacan declara que o inconsciente de Freud não é de modo algum o inconsciente romântico da criação imaginante. Não é o lugar das divindades da noite op. Cit. p. 29. Aquilo em relação ao qual o inconsciente freudiano marca uma diferença radical é a psicologia da consciência. Daí a impropriedade do termo psicologia profunda para designar substitutivamente a psicanálise. A psicanálise não é uma psicologia das profundezas, na medida em que o profundo aponte para uma espécie de subsolo da mente até então desconhecido e que ela se propõe a explorar. O inconsciente não é aquilo que se encontra abaixo da consciência, nem o psicanalista é um mineiro da mente que, inversamente ao alpinista platônico da psicologia clássica, vai descer às profundezas infernais do inconsciente para encontrar, no mínimo, o malingênio cartesiano. Freud não nos fala de uma consciência que não se mostra, mas de outra coisa inteiramente distinta. Fala-nos de um sistema psíquico, o X, que se contrapõe a outro sistema psíquico, o PCS/CS, que é em parte inconsciente, adjetivamente, mas que não é o inconsciente. Essa distinção utópica que é colocada no capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos é a marca essencial do inconsciente freudiano e ao mesmo tempo que a torna irredutível a qualquer psicologia profunda. Aqueles que identificam o inconsciente freudiano com o caótico e o arbitrário devem reler o capítulo 7 da Traumdeutung, quando Freud declara enfaticamente que não há nada de arbitrário nos acontecimentos psíquicos, todos eles são determinados. A diferença está 170 Freud e o inconsciente em que não há uma determinação única. A sintaxe do inconsciente não é a mesma do sistema pré-consciente-consciente, mas isso não significa que ele não possua sintaxe nenhuma. Ao falar sobre a deformação onírica, Freud afirma que as modificações a que os sonhos são submetidos sob a coordenação da vida de vigília são tão pouco arbitrárias quanto essas e que os autores que o precederam subestimaram até que ponto os acontecimentos psíquicos são determinados, e conclui: não há nada de arbitrário neles. Vs. IV. p. 548.
Assim, quando Freud estabelece como regra fundamental da situação analítica a associação livre, ele não pretende que o livre signifique a ausência de determinação. Pelo contrário, o valor metodológico da associação livre reside exatamente no fato de que ela nunca é livre. É na medida em que o paciente fica livre do controle consciente, dentro dos limites possíveis, não permitindo que a coerência lógica se imponha ao seu relato, que uma outra determinação se torna acessível: a do inconsciente. A associação livre não tem por objetivo substituir o determinado pelo indeterminado, mas substituir uma determinação por outra. O inconsciente possui, portanto, uma ordem, uma sintaxe. Ele é estruturado, segundo nos diz Lacan, estruturado como uma linguagem. Os fenômenos lacunares. Freud inicia seu extenso artigo inconsciente assinalando que nas lacunas das manifestações conscientes que temos de procurar o caminho do inconsciente. Essas lacunas vão trazer para o primeiro plano da investigação psicanalítica aquilo que Lacan, seguindo Freud, chamou de formações do inconsciente: o sonho, o lapso, o ato falho, o xiste e os sintomas. O que nos chama a atenção nesses fenômenos lacunares não é apenas a descontinuidade que eles produzem no discurso consciente, mas sobretudo um sentimento de ultrapassagem que os acompanha. Lacan, 1979b, p. 30. Neles, o sujeito sente-se como que atropelado por um outro sujeito que ele desconhece, mas que se impõe à sua fala, produzindo trocas de nomes e esquecimentos cujo sentido lhe escapa. É essa perplexidade e esse sentimento de ultrapassagem que funcionarão como indicadores para o sujeito do enunciado ou sujeito do significado, de um outro sujeito oculto e em oposição a ele, sujeito da enunciação ou sujeito do significante. Aliás, em relação a essa duplicidade de sujeitos, Freud 271, 95, 3, o inconsciente 171 declara, ainda na introdução de seu artigo sobre o inconsciente, que todos os atos e manifestações que noto em mim mesmo e que não sei ligar ao resto de minha vida mental devem ser julgados como se pertencessem a outrem esmo. V. Schiv, p. 195. Esse outro sujeito é o sujeito do inconsciente, do qual temos algumas indicações seguras se nos voltarmos para os fenômenos lacunares acima referidos. Os fenômenos normais que primeiro chamaram a atenção de Freud foram as parapraxias, os xistes e os sonhos, porque mais do que quaisquer outros funcionavam como indícios seguros do determinismo psíquico e dos motivos inconscientes. O famoso exemplo do esquecimento do nome Signorelli e sua substituição pelos nomes Botticelli e Boltrafio, detalhadamente exposto no primeiro capítulo de A Psicopatologia da Vida Cotidiana, já havia sido utilizado por Freud em 1898, portanto, 2 anos antes da publicação de A Interpretação de Sonhos. No caso do esquecimento de nomes próprios, como no exemplo acima, o que é notável é o fato de que, apesar de sermos incapazes de reproduzir o nome, sabemos perfeitamente que os outros nomes que se oferecem à memória ou que nos são sugeridos por outra pessoa não correspondem ao nome esquecido. Não se trata de uma ignorância do nome, pois não somente conhecemos o nome esquecido, como além do mais recusamos aqueles que se oferecem como seus substitutos. Assim, uma coisa é eu não saber o nome do autor de um livro, outra coisa é eu não conseguir me lembrar dele apesar de me ser familiar. Lacan, discutindo a questão do sujeito e do eu, 1979, pp. 193, 94, faz uma distinção que podemos trazer para a questão que estamos abordando. É a diferença que ele estabelece entre desconhecimento e ignorância.
O desconhecimento tem um compromisso com a verdade, isto é, com o conhecimento, e é constituído a partir deste último. A própria situação analítica, ao engajar o sujeito na procura de uma verdade escondida do desejo, constitui esse sujeito como sujeito do desconhecimento. O desconhecimento é, pois, produzido pelo conhecimento. Retomando a expressão agostiniana que já usei antes, poderíamos dizer que o desconhecimento é a presença de uma ausência. Diferentemente do desconhecimento, a ignorância é o vazio. É a essa presença de uma ausência que as parapraxias nos remetem. Se vamos assistir a um filme e chegamos em cima da hora, encontrando a sala repleta, ao depararmos com uma poltrona vazia, perguntamos a quem está ao lado: está vazia? É comum obtermos como resposta: não, está ocupada. Da mesma forma, a lacuna 172 Freud e o inconsciente produzida pelo esquecimento não está vazia, ela está ocupada por um nome que não está presente no momento e que impede que um outro ocupe o seu lugar. O desconforto que é produzido por um preenchimento inadequado é semelhante ao que obteríamos se sentássemos na cadeira cujo ocupante se encontrava ausente no momento. Como o próprio Freud assinalou no exemplo de Signorelli, ele não ignorava o nome do pintor, e tanto isso era verdadeiro que se recusou a preencher a lacuna com os nomes Botticelli e Boltrafio, apesar da insistência com que se ofereciam. O que houve foi um deslocamento do nome original para os dois nomes substitutos através de uma combinação de significantes. Os fenômenos lacunares são, portanto, indicadores de uma outra ordem, irredutível à ordem consciente e que se insinua nas lacunas e nos silêncios desta última. Essa outra ordem é a do inconsciente, estrutura segunda, e que não é apenas topograficamente distinta da consciência, mas é formalmente diferente desta. O inconsciente não é um mais profundo, nem um mais instintivo, nem um mais tumultuado, nem um menos lógico, mas uma outra estrutura, diferente da consciência, mas igualmente inteligível. Vimos no capítulo anterior como o recalque produz a clivagem do psiquismo em dois sistemas, um dos quais é o inconsciente. Vimos também como esse inconsciente se distingue do inconsciente não recalcado anterior à clivagem. Este capítulo será dedicado à tentativa de estabelecer a natureza do inconsciente freudiano, seu status ontológico e sua relação com a consciência. O referencial central será o artigo da Zumbevost, de 1915. O inconsciente e o simbólico. Vimos o que o inconsciente não é. Ele não se identifica com as profundezas da consciência, nem com aquilo que a subjetividade possui de caótico e impensável. Vimos também quais os indicadores de sua realidade, os fenômenos lacunares. Creio que podemos agora nos arriscar em direção a uma caracterização positiva do inconsciente. No entanto, os fantasmas de uma psicologia da consciência ameaçam a todo instante esse empreendimento, e poderíamos mesmo concordar que muitos desses fantasmas são invocados por nós mesmos, como se estivéssemos procurando uma desculpa prévia para um possível fracasso. Ocorre, porém, que mesmo que nenhum de nós acredite em 271, 95, 3 ou inconsciente 173 fantasmas, sabemos todos que eles existem. O melhor que temos a fazer é nos defendermos deles. É provável que o maior de todos os fantasmas seja o da substância. Somos vítimas constantes de sua sedução e, sem dúvida alguma, retiramos dela algum prazer. Na primeira parte deste trabalho, vimos como a consciência, no momento mesmo em que se tornou objeto do discurso filosófico, foi substancializada.
E não é justo condenarmos Descartes por esse fato. Na verdade, ele nada mais estava fazendo do que seguir uma tradição de pensamento que, em sua época, já tinha mais de 2000 anos. O homem ocidental tem uma particular dificuldade para pensar qualquer coisa que não seja substância ou propriedade de substância. E de fato há uma certa comodidade nesse modo de pensar, ou pelo menos já estamos de tal modo acostumados a ele que não nos damos conta de suas dificuldades. O inconsciente freudiano não deixa de ser uma vítima frequente dessa compulsão à substancialização. De certa maneira, e sem que tenha sido essa a intenção de Freud, a concepção utópica, com seus lugares psíquicos, contribui para essa substancialização. Sabemos perfeitamente que os lugares psíquicos possuem um caráter metafórico, que não correspondem a lugares anatômicos. Mas também sabemos o quanto os modelos não são neutros e impõem inevitavelmente ao objeto a sua marca de origem. Assim, ao mesmo tempo que a concepção tópica nos permite uma compreensão clara da posição relativa e da economia dos sistemas psíquicos, ela nos leva a concebê-los como lugares reais, algo análogo aos cômodos de um apartamento que percorremos nos dois sentidos, progressivo e regressivo, e que podemos encontrar as portas fechadas ou abertas, dependendo do que acontece no interior de cada um deles. O inconsciente freudiano não é uma substância espiritual, contrafação da res cogitans cartesiana, nem é um lugar ou uma coisa. O termo conteúdo do inconsciente não designa uma relação de conteúdo-continente análogo a quando dizemos que o copo contém água. Dizer que uma representação é inconsciente ou que está no inconsciente não significa outra coisa senão que ela está submetida a uma sintaxe diferente daquela que caracteriza a consciência. O inconsciente é uma forma e não um lugar ou uma coisa. Melhor dizendo, ele é uma lei de articulação e não a coisa ou o lugar onde essa articulação se dá. Assim sendo, a cisão produzida na subjetividade pela psicanálise não deve ser entendida como a divisão de uma coisa em dois pedaços, mas como uma cisão de regimes, de formas, de leis. 174 Freud e o inconsciente. Obedecer a dois senhores, como diz Freud, é obedecer a leis diferentes, assim como as formações de compromissos são compromissos entre exigências legais diferentes. O que define, portanto, o inconsciente não são os seus conteúdos, mas o modo segundo o qual ele opera, impondo a esses conteúdos uma determinada forma. Infelizmente, os seguidores de Freud não conseguiram ler no texto do mestre, a respeito do inconsciente, senão forças instintivas e energia em forma anárquica. Biologizaram o inconsciente e com isso se interditaram de vê-lo em sua natureza simbólica, única capaz de responder às exigências de uma psicoanálise. O que significa falar no caráter simbólico do inconsciente? De fato, só há o inconsciente se houver o simbólico. E já vimos isso a propósito do conceito de recalcamento. É o recalcamento que produz o inconsciente e isso só ocorre por exigência do simbólico. Vejamos mais detalhadamente essa relação entre o inconsciente e o simbólico. Num artigo escrito há mais de 30 anos, Lévi-Strauss, 1967, referindo-se ao emprego do conceito de inconsciente em antropologia, afirma que ele se reduz a um termo pelo qual nós designamos uma função. A função simbólica, especificamente humana, sem dúvida, mas que em todos os homens se exerce segundo as mesmas leis. Que se reduz, de fato, ao conjunto dessas leis, e mais adiante conclui: o inconsciente está sempre vazio. Ou, mais exatamente, ele é tão estranho às imagens quanto o estômago aos alimentos que o atravessam.
órgão de uma função específica, ele se limita a impor leis estruturais, que esgotam sua realidade, a elementos inarticulados que provêm de outra parte. Pulsões, emoções, representações, recordações. Op. Cit. pp. 234-35, o que Lévi-Strauss nos diz é que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos e que esses sistemas simbólicos não são constituídos a partir do momento em que traduzimos um dado externo em símbolos, mas, ao contrário, é o pensamento simbólico que constitui o fato cultural ou social. Só há o social porque há o simbólico. Esse simbólico, Lévi-Strauss identifica-o com a função simbólica ou, o que vem a dar no mesmo, com as leis estruturais do inconsciente. O que temos aqui é, pois, um conceito de inconsciente que não designa nenhuma substância, nenhuma coisa, nem nenhum lugar, mas uma função, a função simbólica, que se reduz a um conjunto de 271, 95, 3, ou inconsciente 175 leis. Não estou de forma alguma tentando aplicar o conceito de inconsciente, retirado da antropologia, à psicanálise freudiana. A rigor, nada do que está dito acima é estranho a Freud. Se uma parte da psicanálise pós-freudiana muito se beneficiou com as conquistas da antropologia e da linguística, com Freud passou-se o inverso. Basta recordarmos que o Cours linguistique générale de Ferdinand de Saussure teve sua primeira edição publicada em 1916 e que os mais importantes trabalhos da etnologia estruturalista são todos muito posteriores às principais teses de Freud. No que se refere particularmente a Lévi-Strauss, ele foi o grande beneficiado pela psicanálise. A seguinte declaração feita em Tristes Trópicos, 1957, p. 53, atesta de forma indiscutível a importância que a psicanálise teve para Lévi-Strauss, sobretudo em se tratando de um capítulo que tem por título Como se faz um etnólogo. É o seguinte o texto. O período de 1920-1930 foi o da difusão das teorias psicanalíticas na França. Por meio delas, aprendi que as antinomias estânticas em torno das quais nos aconselhavam a construir nossas dissertações filosóficas e mais tarde nossas lições, racional e irracional, intelectual e afetivo, lógico e pré-lógico, não eram mais que um jogo gratuito. Antes de mais nada, além do racional, existia uma categoria mais importante e mais válida, a do significante, que é a mais alta maneira de ser do racional, mas da qual os nossos professores, mais ocupados, sem dúvida, em meditar o ensaio sobre os dados imediatos da consciência que o curso de Linguística Geral de Saussure, não pronunciavam nem mesmo um nome. Além disso, a obra de Freud me revelava que essas oposições não eram de fato, visto serem precisamente as condutas em aparência mais afetivas, as operações menos racionais, as manifestações declaradas pré-lógicas, as que são, ao mesmo tempo, as mais significativas. O acesso ao simbólico é, portanto, a condição necessária para a constituição do inconsciente e, evidentemente, também do consciente. Inconsciente e consciente se formam por efeito de um mesmo ato, e não o segundo como um epifenômeno do primeiro. É a aquisição da linguagem que permite o acesso ao simbólico e a consequente clivagem da subjetividade. No entanto, a linguagem é instrumento do consciente e não do inconsciente. Este é constituído sobretudo de representações imagéticas, ficando a linguagem restrita ao campo do pré-consciente consciente. Escreve Freud.
A representação, Vorstellung, consciente abrange a representação da coisa, mais a representação da palavra que pertence a ela, ao passo que a 176 Freud e o inconsciente representação inconsciente é a representação da coisa apenas. O sistema X contém as catexias da coisa dos objetos, as primeiras e verdadeiras catexias objetais. O sistema PCS ocorre quando essa representação da coisa é hipercatexizada através da ligação com as representações da palavra que lhe correspondem. Freud, V. Schiv, p. 230, e mais adiante. Como podemos ver, estar ligado às representações da palavra ainda não é a mesma coisa que tornar-se consciente, mas limita-se a possibilitar que isso aconteça. E, portanto, algo característico do sistema PCS, e somente desse sistema. Op. Cit. p. 232, o fato de a linguagem ser um instrumento do sistema PCS/CS não elimina, contudo, a possibilidade da existência de significantes pré-verbais anteriores à formação dos dois sistemas. O caso do homem dos logos e a experiência do Fortga são exemplos claros disso. No caso do Fortga, a criança passou da mãe para o carretel e deste para a oposição dos fonemas oia, o que a linguagem vai permitir, e esta é uma tese defendida por Lacan, é um afastamento do indivíduo em relação à vivência, o que lhe possibilita não apenas uma certa autonomia com respeito à realidade, mas também o nomear-se a si próprio como um eu. Voltarei a esse ponto mais à frente. A estrutura do inconsciente. Vimos que o fato de Freud conceber o inconsciente como um lugar psíquico não nos habilita a pensar esse lugar como sendo um lugar substancial, anatômico, corporificável, pois se ele o aponta como sendo um lugar, acentua ao mesmo tempo que se trata de um lugar psíquico. O que encontramos nesse lugar não são coisas, mas representações, Vorstellungen. As representações são representações psíquicas da pulsão, ver capítulo 5, isto é, inscrições da pulsão nos sistemas psíquicos. Freud distingue as representações de coisas das representações de palavras. Estas últimas são exclusivas do sistema PCS/CS. Os conteúdos dos sistemas psíquicos são, portanto, os seguintes: representações e afetos. As representações podem ser, por sua vez, divididas em representações de coisas e representações de palavras. O inconsciente é constituído apenas por representações de coisas, ficando as representações de palavras e o afeto restritos ao 271, 95, 3, o inconsciente 177 sistema pré-consciente consciente. Veremos mais adiante que as representações de coisas não se restringem a imagens mentais dos objetos. Apesar do artigo de 1915, das Unbewusst, apresentar a concepção freudiana do inconsciente sob os pontos de vista tópico, dinâmico e econômico, fica bastante evidente que a grande preocupação de Freud é deixar bem clara a distinção tópica entre os dois grandes sistemas psíquicos. Essa preocupação é justificada, na medida em que Freud considera que é a partir dessa divisão tópica que a psicanálise poderá situar-se fora da problemática da consciência e, portanto, fora da problemática da psicologia. Não se trata de recusar valor às teorias psicológicas, mas de não deixar dúvidas quanto ao fato de que as concepções da psicanálise e as concepções da psicologia pertencem a problemáticas distintas e que a marca distintiva é o conceito de inconsciente. Não o inconsciente adjetivo, descritivo, perfeitamente inteligível pela psicologia da consciência, mas o inconsciente sistemático.
O temor de Freud de que os dois inconscientes sejam confundidos leva-o a propor que se faça uso da abreviação X, UB, para designar o conceito sistemático de inconsciente. Isso fica claro a partir do momento em que compreendemos que uma determinada representação pode ser inconsciente sem, no entanto, pertencer ao sistema inconsciente, X. Assim, uma representação pertencente ao sistema inconsciente pode escapar à censura e ingressar no sistema PCS/CS. Isso, porém, não significa que ela se torne consciente, mas sim que ela pode se tornar consciente. Ela é, portanto, inconsciente, porque ainda não se tornou consciente, mas não pertence mais ao sistema inconsciente. Nesse estado, ela é adjetivamente inconsciente, mas não é inconsciente no sentido sistemático. A questão que Freud levanta a partir desse ponto é a seguinte: quando uma representação pertencente ao sistema inconsciente se torna consciente, o que acontece? Dá-se uma nova inscrição da representação, paralelamente à inscrição original, que continua existindo. Ou é a mesma representação que sofre uma mudança de estado? A primeira hipótese, a da dupla inscrição em sistemas diferentes, é considerada por Freud a mais grosseira, porém mais conveniente. A segunda hipótese, chamada de funcional, é considerada por ele mais provável, embora menos plástica. Hipótese topográfica ou hipótese funcional. Freud não se decide, de pronto, por nenhuma das duas. 178 Freud e o inconsciente. Na seção 8 do artigo O inconsciente ele coloca a questão em termos econômicos. A passagem de uma representação do sistema inconsciente para o sistema pré-consciente consciente é explicada em função da catexia de cada sistema. A explicação econômica abandona deliberadamente a hipótese da dupla inscrição e adota a hipótese funcional. Freud supõe que cada sistema psíquico possui uma energia de investimento específica, de tal forma que a passagem de uma representação de um sistema para outro seria explicada através do desinvestimento dessa representação, por parte do primeiro sistema, e de um reinvestimento por parte do segundo sistema. Ou seja, não há uma dupla inscrição da representação, mas uma mudança funcional que supõe a eliminação do estado anterior. Aqui, escreve Freud, a hipótese funcional anulou facilmente a topográfica SVX, p. 207. No entanto, J. Laplanche em seu artigo O Inconsciente, um estudo psicanalítico, 1970, p. 107, escrito juntamente com S. Leclaire, é de opinião que a hipótese funcional supõe uma distinção utópica ainda mais rigorosa e que além disso não está isenta de contradições. Tomemos como referencial o processo de recalcamento. Sabemos que o recalcamento opera na fronteira entre os sistemas X e PCS/CS, e que sua função é proteger o sistema PCS/CS das representações ligadas às pulsões e pertencentes ao X. Essas representações, por serem investidas pela pulsão, têm de ser mantidas no X ou, no caso de terem acesso ao PCS, são expulsas de volta para o X. Isso se dá pela retirada do investimento ligado a essas representações, desinvestimento, e a consequente utilização dessa energia que fica disponível em operações defensivas do ego para evitar que a representação tornada inconsciente tenha novamente acesso à consciência. A dificuldade dessa concepção reside no fato de Freud afirmar a existência de uma energia específica a cada sistema e ao mesmo tempo declarar que toda a energia de investimento tem como fonte as pulsões e que esta energia é a libido. Isso fica claro quando, no capítulo 4 do artigo O Inconsciente, ele fala em retirada da libido para designar o processo de desinvestimento.
A energia de um sistema não é transportável para outro sistema. O que passa de um sistema para outro é a representação, mas não a energia investida nessa representação. Sob esse aspecto, existe uma energia de investimento inconsciente e uma energia de investimento consciente. O que a hipótese funcional afirma a propósito do recalcamento é que ele deve ser explicado por uma retirada do investimento pré-consciente da representação a ser recalcada, de modo que esta 1. Permanece não investida. 2. Recebe 271,95. 3. O inconsciente 179 a catexia do X. Ou 3. Retém a catexia do X que já possuía. Freud, Esb, V. Schiv, p. 207. O que ocorre, portanto, no processo de recalcamento, é que uma determinada representação ligada à pulsão e oriunda do sistema X procura sua expressão consciente. Ao tentar penetrar no sistema PCS/CS, a representação em questão tem seu ingresso recusado ou, se já ingressou no sistema PCS/CS, é mandada de volta para o X. Haveria, pois, um desinvestimento PCS/CS e um reinvestimento X do representante psíquico da pulsão, isto é, uma repulsa por parte do sistema PCS e uma atração exercida pelo sistema X. Esse é, porém, o caso do recalcamento posterior, Nashdrangen, e o mesmo raciocínio não pode ser aplicado ao recalcamento originário, Urverdrangung, posto que ainda não se constituiu a clivagem da subjetividade em sistemas distintos. O mecanismo responsável pelo recalcamento primário não pode ser nem o de investimento por parte do X, nem o de desinvestimento por parte do PCS, mas apenas o contra-investimento, Gegenbesetzung. Quando o contra-investimento é exercido pelo sistema PCS, ele se faz com a energia tornada disponível pelo desinvestimento operado sobre uma representação que anteriormente estava investida pelo X, mas no caso do recalcamento originário isso é impossível. Assim sendo, o contra-investimento deve jogar com a energia decorrente de excitações muito intensas, ver capítulo anterior. O abandono da hipótese da dupla inscrição em favor da hipótese funcional não é uma atitude teórica definitiva em Freud. De fato, em nenhum momento a distinção utópica entre os sistemas X e PCS/CS é ameaçada, mas, ao contrário, ela é reforçada a ponto de se tornar definitiva. Jean Laplanche e Leclerc, 1970, p. 107, aventa a possibilidade de que a hipótese funcional seja verdadeira no que se refere a uma representação isolada, mas que tal não ocorreria quando estivéssemos falando de sistemas de representação. Nesse caso, a distinção tópica permaneceria válida. Esse ponto de vista concilia ambas as hipóteses freudianas, além de encontrar fundamento tanto num ponto de vista tópico quanto num ponto de vista econômico. De fato, uma das dificuldades apresentadas pela hipótese funcional, quando considerada exclusiva, era a de conciliar a tese freudiana de que cada sistema psíquico possui uma força de coesão própria, com aquela outra segundo a qual o investimento inconsciente teria por objetivo fazer com que uma representação fosse impelida em direção à consciência. Força de coesão, atrativa, repetitiva, opondo-se à tomada de consciência ou, ao contrário, força que tenderia a fazer surgir constantemente derivados na consciência e que só seria contida graças à vigilância da censura. E Bidey, os exemplos que Laplanche nos oferece para mostrar que os dois pontos de vista não conciliáveis são retirados da psicologia da percepção.
É o caso das figuras reversíveis, ou ainda o desses desenhos nos quais há uma figura dissimulada no meio da paisagem, descobrir o chapéu de Napoleão escondido entre as folhagens de uma cena de almoço campestre. De fato, se o chapéu de Napoleão não é facilmente percebido, é porque ele não faz parte do contexto manifesto do desenho e, por outro lado, ele só será percebido quando articulado a outro contexto, que é o da lenda napoleônica. Esta não está presente no desenho, é apenas insinuada por um elemento isolado, disfarçado e oculto pela cena campestre. Haveria, portanto, dois sistemas de referência, a lenda napoleônica e o almoço campestre. Como esta última é a pregnante, ela impede por contra-investimento o aparecimento do detalhe, que é um chapéu de Napoleão disfarçado entre as folhagens. Um processo análogo ocorreria entre os sistemas X e PCS/CS. O que passa de um para o outro são elementos isolados e não os sistemas de significação. Estes últimos permanecem restritos a cada sistema pela força de coesão interna. O estudo que Laplanche realiza sobre o inconsciente freudiano conduz a certas conclusões com as quais não concordam tanto o seu parceiro de artigo, S. Leclaire, como J. Lacan, o mestre de ambos. É o caso, por exemplo, da tese de Laplanche, segundo a qual o inconsciente é a condição da linguagem, ou ainda o caso do desdobramento do processo do recalcamento originário. Adiarei, porém, por algumas páginas a exposição e a análise dessa discordância, para apresentar as características do sistema X tal como estão contidas no texto freudiano de 1915. As características do sistema ICS. O capítulo 5 do artigo O inconsciente é uma reafirmação da distinção radical feita por Freud entre os sistemas X e PCS/CS. Cada sistema possui uma estrutura própria de tal modo que as características que encontramos em um deles não são encontradas no outro. No QC 271, 95, 3, o inconsciente 181 refere ao sistema X. Freud nos diz que seu núcleo consiste em representantes pulsionais que procuram descarregar sua catexia. Isto é, consiste em impulsos carregados de desejo. Freud, V. Schiv, p. 213. As leis que presidem o funcionamento do sistema X não são as mesmas que presidem o funcionamento do sistema PCS/CS. Assim sendo, no sistema X podem coexistir, lado a lado, duas representações contraditórias sem que isso implique a eliminação de uma delas. Se dois desejos são incompatíveis do ponto de vista da consciência, a nível inconsciente eles não se eliminam, mas se combinam para atingir seu objetivo. O princípio da não contradição não funciona a nível do sistema X. O que pode ocorrer é um maior ou menor investimento de uma representação, mas não a exclusão de uma delas por ser incompatível com a outra. No inconsciente não há lugar para negação. Esta só vai aparecer pelo trabalho da censura na fronteira entre os sistemas X e PCS/CS. Cada um dos sistemas possui um modo próprio de funcionamento que Freud denominou processo primário e processo secundário. O processo primário, modo de funcionamento do sistema X, é caracterizado por dois mecanismos básicos, que são o deslocamento e a condensação. Do ponto de vista econômico, os processos primários e secundários são correlativos dos dois modos de escoamento da energia psíquica: a energia livre ou móvel e a energia ligada. No processo primário, a energia psíquica tende a se escoar livremente, passando de uma representação para outra e procurando a descarga da maneira mais rápida e direta possível, enquanto, no processo secundário, essa descarga é retardada de maneira a possibilitar um escoamento controlado.
Isso faz com que no processo secundário as representações sejam investidas de forma mais estável, enquanto no processo primário há um deslizar contínuo do investimento, de uma representação para outra, o que lhe confere o caráter aparentemente absurdo que se manifesta, por exemplo, nos sonhos. Os processos primário e secundário são ainda respectivamente correlativos do princípio de prazer e do princípio de realidade. Isto é, enquanto os processos X procuram a satisfação pelo caminho mais curto e direto, os processos CS, regulados pelo princípio de realidade, são obrigados a desvios e adiamentos na procura de satisfação. Temos, portanto, a seguinte correlação. Sistema X, processo primário, energia livre, PRINC. De prazer. SIST. PCS/CS, processo secund. Energia ligada, PRINC. De realidade. 182 Freud e o inconsciente Freud assinala ainda como característica do sistema X a ausência de temporalidade. O inconsciente é intemporal, seus conteúdos não somente não estão ordenados no tempo, como não sofrem a ação desgastante do tempo. A temporalidade é exclusiva do sistema PCS/CS. Já me referi algumas vezes ao fato de que um texto não deve ser lido de forma especular, numa pura duplicação inalterada do original, mas que a leitura implica uma produção que se faz a partir do texto. Uma coisa é a representação que o autor, no caso, Freud, faz de sua própria teoria. Outra coisa é o discurso que vamos produzir tomando como referencial o texto dessa teoria. Assim é, por exemplo, que, a partir dos dois mecanismos básicos de funcionamento do X apontados por Freud, condensação e deslocamento, Roman Jacobson, 1969, e Jacques Lacan, 1978, foram encontradas duas figuras da linguística. A metáfora e a metonímia. Ao estudar o problema da afásia, o linguista Roman Jacobson assinalou que todo distúrbio afásico se distribui em torno de dois tipos polares: o metafórico e o metonímico, isto é, ou são distúrbios da similaridade ou são distúrbios da contiguidade. Enquanto a metáfora é incompatível com o distúrbio da similaridade, a metonímia é incompatível com o distúrbio da contiguidade. Jacobson, 1969, p. 55. E foi o próprio Jacobson quem relacionou os polos metafórico e metonímico descritos pela linguística com a condensação e o deslocamento apontados por Freud como mecanismos básicos da elaboração onírica. Já sabemos, no entanto, que a condensação e o deslocamento não são apenas mecanismos da elaboração onírica, mas sim os marcos distintivos do assim denominado processo psíquico primário Freud, v. p. 213. É o próprio inconsciente que é estruturado seguindo os mecanismos da condensação e do deslocamento, mecanismos esses que Lacan, seguindo Jacobson, vai interpretar como análogos às figuras linguísticas da metáfora e da metonímia, para afirmar em seguida que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem e o ponto central do pensamento de J. Lacan é o que concede ao simbólico o papel de constituinte do sujeito humano. Tomada nessa 271, 95, 3, o inconsciente 183 generalidade, a tese não pode ser apontada como original. Antes de Lacan, Ernst Cassirer, 1945, já havia proposto que, em lugar de definirmos o homem como um animal racional, o definíssemos como um animal simbólico. Para Cassirer, a função simbólica é aquela através da qual o indivíduo constitui seus modos de objetivação, sua percepção, seu discurso.
O simbólico é o mediador da realidade e ao mesmo tempo que constitui o indivíduo como um indivíduo humano. Seguindo a direção apontada por Cassirer, Suzanne Langer, 1970, vai não apenas reforçar a tese do simbólico como sendo o caráter diferencial do humano, como vai ainda render homenagem a Freud como um dos iniciadores dessa concepção do homem. Assim sendo, a originalidade de Lacan não está em afirmar o condicionamento simbólico do homem, mas a maneira como, a partir de contribuições retiradas da linguística e da antropologia estruturais, ele vai reler Freud e assinalar os vários níveis de estruturação do simbólico, assim como a formação do inconsciente pela linguagem. Uma das fontes do pensamento de Lacan é a linguística de Ferdinand de Saussure, tal como foi exposta postumamente por alguns de seus alunos sob o título de Curso de Linguística Geral. Uma das ideias centrais de Saussure é o conceito de signo linguístico como uma unidade composta de duas partes: o significado e o significante. O signo não é a união de uma coisa e um nome, mas a união de um conceito e uma imagem acústica, ou impressão psíquica do som. Como representação gráfica dessa relação temos, ou, como sugeriu o próprio Saussure, signo igual significado significante. O signo linguístico é, portanto, uma unidade composta de duas partes, tal como uma moeda é composta de cara e coroa. O que ele une é um significado a um significante. Saussure aponta dois princípios referentes ao signo linguístico. O primeiro afirma sua arbitrariedade. O segundo afirma a sua linearidade. Por arbitrariedade do signo, devemos entender a inexistência de relação necessária entre um significado e um significante. Isto é, não há nada que una, de maneira signo igual conceito imagem acústica a árvore 184 Freud e o inconsciente necessária, o significado árvore a sequência de sons que lhe servem de significante. O mesmo significado árvore pode ser representado pelos significantes arbor, arbre, tree ou baum. A arbitrariedade do signo não deve nos levar a supor que ele dependa da livre escolha de quem fala, mas sim que ele é imotivado, isto é, que não mantém nenhum laço natural com a realidade. Por arbitrário devemos entender, pois, não natural. O segundo princípio diz respeito ao caráter linear do significante. Por oposição aos significantes visuais, que podem se organizar simultaneamente em várias dimensões, os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. Seus elementos se apresentam um após outro, formam uma cadeia. Saussure, S/D, p. 84. O que até agora foi dito sobre o signo linguístico refere-se à sua significação, isto é, à relação significado/significante constitutiva do signo considerado como uma entidade isolada. Mas a significação do signo não se esgota no isolamento dessa relação, ela também é função da relação que o signo mantém com os outros signos da língua. É a esse outro aspecto do signo que Saussure se refere quando coloca o conceito de valor. Com o conceito de valor, Saussure introduz uma nova dimensão no signo linguístico. Este deixa de ser visto apenas como uma relação entre significado e significante e passa a ser considerado também como um termo no interior de um sistema. Utilizando a representação gráfica feita acima, temos que a significação resulta da relação entre o significado e o significante, indicada pela flecha vertical. O valor será representado por uma relação horizontal do signo com os demais signos do sistema. No lugar da representação anterior, teremos
Significado significante significado significante significado significante significado significante 271, 95, 3. O inconsciente 185 é a posição do signo no interior do sistema da linguagem que vai constituir o valor de um signo como um elemento de significação. Porém, ao introduzir a noção de valor, Saussure não faz dela o elemento constituinte central da significação, nem tampouco elimina a relação isolada entre o significado e o significante. Em sua opinião, apesar de a significação local de um elemento numa frase ser dada pela sua relação com os outros elementos da frase, a relação significado/significante continua a gozar de relativa autonomia, tal como é indicada pela elipse que cerca o algoritmo inicial. A concepção lacaniana do signo difere em vários aspectos da que nos oferece Saussure. Em primeiro lugar, Lacan inverte a representação saussuriana do signo. Enquanto Saussure o representava por significado, Lacan o representava por significante. Esse significante-significado segundo lugar, a barra que separa um do outro indica para Lacan uma autonomia do significante com relação a um significado. Vejamos inicialmente esses dois pontos. Em seu artigo A Instância da Letra no Inconsciente, Lacan declara que o momento constituinte de uma ciência é assinalado por um algoritmo e que no caso da linguística esse algoritmo é S onde S é o significante e S é o significado, ambos separados pela barra. Enquanto para Saussure o signo constituía uma unidade formada pelo significado e pelo significante, unidade essa que era marcada pelo caráter indissociável de suas partes componentes, para Lacan a barra indica duas ordens distintas, a do significante e a do significado, interpondo-se entre ambas uma barreira resistente à significação. Lacan, 1978, p. 228. Fica, dessa maneira, quebrada a unidade do signo defendida por Saussure. A cadeia dos significantes, ou cadeia significante, é, ela própria, a produtora de significados. É essa cadeia que vai fornecer o substrato topológico ao signo lacaniano, impondo que nenhum significante possa ser pensado fora de sua relação com os demais. Para ilustrar a função significante, Lacan substitui a imagem tornada clássica por Saussure, a do desenho de uma árvore sobre a palavra árvore, por uma outra que evidencia a maneira pela qual é a oposição diferencial entre significantes que produz o efeito de significado. As ilustrações seguintes são, respectivamente, a de Saussure e a de Lacan. 186 Freud e o inconsciente. A primeira ilustração, considerada por Lacan como defeituosa, privilegia o significado e impõe o isolamento do signo pela relação biunívoca que era indicada pelas setas verticais utilizadas originalmente por Saussure. A segunda ilustração, que Lacan considera mais correta, mostra, no lugar do significado, duas portas absolutamente idênticas, separadas dos significantes homens e senhoras por uma barra. Nesse exemplo, é a oposição entre os significantes que vai produzir a diferenciação entre os significados. O que Lacan nos diz, numa crítica a toda a filosofia que procura o significado, é que o significante não tem por função representar o significado, mas que ele precede e determina o significado, ibidem. Faz-se necessário, portanto, determinar os princípios segundo os quais os significantes se articulam. Processos metafórico e metonímico. Em seu artigo A Instância da Letra no Inconsciente, Lacan chama a atenção do leitor dos textos freudianos para a abundância de referências filológicas e lógicas feitas por Freud e o quanto essas referências aumentam à medida que o inconsciente vai sendo tematizado mais diretamente.
O que a interpretação de sonhos coloca é o próprio sonho como uma linguagem. O sonho, escreve Lacan, Op. Cit. p. 240, é um enigma em imagens e as imagens do sonho só devem ser consideradas pelo seu valor significante. A imagem não é ela mesma portadora de seu significado. Significante e significado são duas ordens distintas, constituindo duas redes de articulações paralelas. Há um deslizamento incessante do significado sob o significante, e é a rede do significante, pelas suas relações de oposição, que vai constituir a significação do sonho. Árvore Homens Senhoras 271, 95, 3. O inconsciente 187. O deslizamento do significado sob o significante. Nós o encontramos no trabalho do sonho, Traumarbeit, em seu efeito de distorção, Entstellung. Essa distorção é produzida por dois mecanismos básicos: a compensação e o deslocamento. Já vimos como eles funcionam. O que Lacan faz é assimilar esses mecanismos à metáfora e à metonímia. Na compensação teríamos uma sobreimposição dos significantes, dando origem à metáfora. No deslocamento, pela substituição dos significantes com base na contiguidade, teríamos o equivalente da metonímia. Compensação e deslocamento desempenhariam, no sonho, uma função homóloga da metáfora e metonímia no discurso. Esses mecanismos funcionariam tendo em vista a consideração à figurabilidade. O que fica evidente a partir do texto de A Interpretação de Sonhos é que os mecanismos apontados por Freud como responsáveis pela elaboração onírica não se restringem aos sonhos, mas vão ser apontados como mecanismos fundamentais do inconsciente em geral. Segundo Lacan, 1978, p. 245, a metáfora e a metonímia vão nos fornecer a tópica desse inconsciente, que é a mesma que é definida pelo algoritmo S. Devemos entender por isso não apenas que a metáfora e a metonímia S regem o funcionamento do inconsciente, mas que eles são formadores do inconsciente no recalcamento original. Os processos metafórico e metonímico, nós os encontramos em funcionamento em todas as chamadas formações do inconsciente e são eles os responsáveis por uma das mais importantes características da linguagem: o seu duplo sentido. Isto é, o fato de ela dizer outra coisa diferente daquilo que diz a letra. Do ponto de vista da linguística, esse feito de alteração do sentido é obtido, na metáfora, pela substituição de significantes que apresentam entre si uma relação de similaridade, e, na metonímia, pela substituição de significantes que mantêm relações de contiguidade. Do ponto de vista psicanalítico, a distinção entre os dois mecanismos não é tão clara. Apesar de assimilar a metáfora à condensação e a metonímia ao deslocamento, Lacan não os distingue claramente senão em casos muito precisos. Segundo Annika Lemaire, autora de um estudo sobre Lacan, Lemaire, 1979, p. 250, as próprias afirmações do psicanalista francês, segundo as quais o desejo é uma metonímia e o sintoma é uma metáfora, seriam apenas designativas de uma orientação geral dos laços associativos no ou noutro sentido. 188 Freud e o inconsciente. O importante a se destacar no emprego que Lacan faz desses dois mecanismos descritos pela linguística é o fato de que é por meio deles que se produz a ruptura entre o significante e o significado, fazendo com que, pela interposição de um novo significante, o significante original caia na categoria de significado, permanecendo como significante latente. Quanto mais extensa for a cadeia significante que surja nesse intervalo, maior será a distorção produzida.
Se tomarmos o exemplo do sonho, teremos que ele resiste à significação porque uma série de novos significantes se interpõe entre o significante do sonho manifesto e o significado inconsciente portador do desejo. No caso do recalcamento propriamente dito, Verdrangung, esse mecanismo de substituições de significantes não apresenta grandes dificuldades de compreensão. No caso, porém, do recalcamento originário, por Verdrangung, a questão é um pouco mais complexa, o que pode ser depreendido a partir da discordância entre Laplanche e Leclaire no interior do artigo que escreveram em conjunto e através do qual se apresentaram como porta-vozes de Lacan no colóquio de Bonneval, 1970. É de assinalar que a discordância não se deu apenas entre os dois discípulos, mas também entre mestre e discípulo. Em várias oportunidades, Lacan expressa seu descontentamento com respeito à interpretação dada por Laplanche à sua fórmula da metáfora, sobretudo ao desdobramento que Laplanche faz dela com base numa analogia com os desdobramentos possíveis de uma proposição aritmética. No capítulo anterior, fiz uma exposição do recalcamento originário na qual procurei me manter o mais próximo possível do texto freudiano. Creio que agora já dispomos de elementos para tentar uma aproximação à abordagem lacaniana do recalque originário e da emergência do inconsciente. A emergência do inconsciente é a descrição do recalque originário que Freud nos oferece em seu artigo O Recalcamento, Esv. p. 171, é extremamente concisa e não esclarece como ele se produz. Diz-nos apenas que há uma primeira fase do recalcamento, que consiste na recusa de um representante da pulsão pelo consciente e que a partir daí se estabelece uma fixação, permanecendo o representante em questão em cons. 271, 95, 3, ou inconsciente 189 ciente e ligado à pulsão. Devemos notar que os termos consciente e inconsciente aqui empregados não devem ser tomados no sentido dinâmico, posto que essa fase do recalcamento é anterior à distinção entre os dois sistemas psíquicos ou, pelo menos, é contemporânea a essa divisão. Laplanche nos fala numa etapa de indiferenciação primitiva mítica, anterior ao recalque originário, e aponta o processo de entrada do sujeito no simbólico como a origem do inconsciente. Sobre esse ponto estão de acordo Laplanche, Leclaire e Lacan. O ingresso no universo simbólico é o momento de constituição do inconsciente. A discordância entre eles, sobretudo entre Lacan e Laplanche, diz respeito ao modo como se opera essa passagem. Segundo Laplanche, esse processo, que marca o recalque originário, se dá em duas etapas. No primeiro nível de simbolização, uma rede de oposições significantes toma lugar no universo subjetivo, mas sem que nenhum significado particular fique preso a uma malha particular dessa rede. O que se introduz simplesmente com esse sistema coextensivo ao vivido é a pura diferença, a escansão, a barra. No gesto do Forte da, a borda da cama 1970, p. 144. O segundo nível de simbolização é o que, segundo Laplanche, cria verdadeiramente o inconsciente segundo o mecanismo da metáfora. Isso ocorre quando, nesse conjunto de oposições significantes, o significado fica preso a certas malhas, em certos pontos privilegiados. O mais e o a, o bom e o mal, a direita e a esquerda. Essas oposições vão constituir os significantes elementares que fixam a pulsão. Laplanche coloca a questão do status ontológico desse inconsciente. Ele possui o status de linguagem, mas não se identifica com a linguagem verbal. O que nele é alçado à categoria de significantes não são as palavras, mas elementos retirados do imaginário, sobretudo do imaginário visual. Laplanche recupera a palavra imago para designar esses significantes.
Serge Leclerc, parceiro de Laplanche no artigo citado, é de opinião que não há necessidade de se desdobrar o processo de recalcamento originário em duas etapas. Para ele, o primeiro nível de simbolização, que é caracterizado pelas primeiras oposições significantes, já seria produtor do inconsciente. A interpretação de Leclerc colocaria em questão a proposta de que o recalque originário se realiza segundo o mecanismo da metáfora. O inconsciente resulta da captura da energia pulsional nas redes do significante 1970, p. 148. Ele é, pois, o que possibilita a metáfora, mas não é ainda metáfora. 190 Freud e o inconsciente não pretendo penetrar nos meandros da discordância entre Laplanche e Leclerc, o que seria cabível num estudo especializado sobre o tema do recalcamento, mas não numa exposição como esta, e me parece ainda que devemos permanecer o mais próximo possível da palavra de Lacan, deixando a discussão entre os discípulos para um outro momento. Infelizmente, Lacan não nos oferece uma explicação detalhada do recalque originário. De fato, ele não faz senão algumas breves referências ao tema, que funcionam muito mais como indicações para investigações futuras do que como esclarecimentos propriamente ditos. O que podemos admitir como sendo o ponto de vista do mestre da escola freudiana de Paris é que a fase descrita acima corresponderia a uma primeira divisão do sujeito, a que separa o imaginário do inconsciente. Poderíamos admitir uma divisão anterior a essa ainda, a que existiria entre o imaginário e a pulsão, mas sobre ela quase nada temos que dizer. Segundo a Leclerc, 1979, p. 163, Lacan estabelece uma barra separadora em três níveis do ser humano. 1. A que separa o imaginário do inconsciente. 2. A que separa o inconsciente como linguagem e a linguagem consciente. 3. Ao nível da própria linguagem consciente, a que separa o significante do significado. O imaginário é o que nos introduz nos domínios da subjetividade. Vimos que, anteriormente ao imaginário, teríamos a pulsão, mas esta pertence ao impensável, nunca se dá por si mesma, mas se apresenta sempre pelos seus representantes psíquicos. O domínio do imaginário não é, porém, fácil de pensar. Anterior ao simbólico, o imaginário constituiria o primeiro corte com o exercício pleno da pulsão. A libido ilimitada da fase anterior ao imaginário corresponderia a uma libido limitada no plano do imaginário. Essa limitação não é, porém, idêntica à que ocorre após o ingresso no simbólico. Ela teria sua origem na perda originária, que é a separação do recém-nascido de sua mãe. O que a criança perde com o corte do cordão umbilical, diz-nos Lacan, em May, 1970, pp. 188s, não é, como pensam os analistas, sua mãe, mas uma parte de si mesma, um complemento anatômico, a membrana que a protege. Lacan compara essa perda ao ovo que 271,95, 3, o inconsciente 191 perde a sua casca. O vivente, ao romper o ovo, perde não a mãe, mas a sua casca, isto é, um pedaço de si mesmo. Quebrado o ovo, diz Lacan, faz-se o homem, mas também o omelete. Para evitar que essa massa informe, movida pelo puro instinto de vida e guiada pelo real, invada tudo, o homem lhe designa limites corporais. Daí por diante, a libido só poderá expandir-se através das zonas erógenas, e a pulsão ilimitada será transformada em pulsão parcial. Constrangida pelas zonas erógenas, a libido nunca estará presente, inteira, na subjetividade. Ligada a um objeto imaginário, ela será marcada pela perda, pela insatisfação, pela incompletude.
A falta ou ânsia nos remete a essa incompletude fundamental do ser humano. Ela é anterior à pulsão, anterior ao desejo. Essa falta será, daí por diante, representada no imaginário pelo que Lacan e Leclaire chamam de letra. A letra é o significante tomado em sua materialidade. Como assinala Leclaire, 1977, p. 79, ela não nem a zona erógena nem o objeto, mas algo que necessariamente tem de ser referido a ambos. A letra não é a falta a que se refere Lacan, mas a representação da falta. As primeiras letras são escritas numa fase da vida infantil muito anterior ao ingresso no simbólico e, portanto, à aquisição da linguagem. A letra é uma marca que fixa uma falta, um vazio. Ela é um significante abstrato, inscrito no inconsciente, entendido aqui no sentido descritivo, e referido a uma experiência originária de prazer ou de desprazer. É de notar que esse inconsciente não é ainda um inconsciente sistemático a que Freud se refere a partir do capítulo 7 de Traumdeutung. São precisamente essas letras ou esses significantes elementares que vão constituir propriamente a ordem do inconsciente a partir do recalcamento primário. A rigor, não se pode falar de inconsciente, no sentido sistemático, antes que esses significantes elementares sejam submetidos a uma rede ou malha de oposições capazes de produzirem significações. No capítulo seguinte, voltarei a abordar a questão do imaginário. A primeira barra é, portanto, a que separa o imaginário do inconsciente. Vimos que poderíamos conceber uma outra separação anterior ainda a essa, a que distinguiria o imaginário da pulsão. Contudo, como estamos interessados na formação do inconsciente, convém não retrocedermos além do primeiro nível assinalado por Lacan. Importa, no momento, caracterizar essa clivagem da subjetividade em dois grandes sistemas. O inconsciente e o pré-consciente 192 Freud e o inconsciente consciente. Apesar do emprego bastante amplo que Freud faz do termo, não vejo nenhum impedimento em designar esse momento como o das Spaltung original. A clivagem originária, a divisão mais arcaica, a nível do indivíduo, é a que resulta do seu nascimento. Vimos com Lacan que, com o corte do cordão umbilical, o indivíduo não é apenas separado de sua mãe, mas também perde uma parte de si mesmo. Desse momento em diante, ele se caracteriza como um ser incompleto, fendido, tal como os andrógenos do mito platônico. De fato, o que o ser humano experimenta com o nascimento é uma primeira castração, experiência essa que será revivida em vários momentos posteriores de sua vida. Mas esse ser fendido, esse ovo que perdeu a sua casca, transforma-se numa omelete que ameaça invadir tudo. É a libido em sua origem. Sobre essa experiência, a psicanálise nada tem que dizer ou, se o faz, é apelando para o mito. É somente com a pulsão parcial ligada a uma zona erógena, que a psicanálise dá o seu primeiro passo em direção à subjetividade. Tendo perdido uma parte de si mesma, a criança vai procurar dentre os objetos exteriores os que poderão preencher essa falta. Aquele que primeiro se apresenta como capaz de substituir a parte perdida é o seio da mãe. Ele será o primeiro objeto da pulsão. Vimos, no capítulo 4, que a constituição do seio como objeto da pulsão supõe um momento anterior no qual um primeiro objeto se caracteriza como objeto específico e que este não é o seio. De fato, quando Freud toma a amamentação do lactente como o protótipo da experiência de satisfação, ele deixa bem claro que o que satisfaz a criança não é o sugar o seio, mas a ingestão do leite. Dessa forma, teríamos um primeiro momento em que o objeto específico está ligado à autoconservação e não à pulsão sexual.
O que temos aí é o instinto, instinct, e o objeto específico do instinto. A pulsão, trieb, só surge quando, por apoio, anglenum, nessa função de autoconservação, surge uma satisfação ligada à excitação dos lábios e da língua pelo seio. Portanto, paralelamente à satisfação de uma necessidade, fome, produz-se um prazer no sugar. Ora, esse prazer, ao mesmo tempo que tem seu apoio no instinto, diferencia-se dele, posto que não tem mais por objetivo a autoconservação. É esse apoio desvio o que marca a emergência da pulsão. 271, 95, 3, ou inconsciente 193. No entanto, os objetos que satisfazem a pulsão não continuam marcados pela exterioridade. Na medida em que os objetos que lhe são apresentados constituem fontes de prazer, escreve Freud, v. Schiv, p. 157. Ele, o ego, os toma para si próprio, os introjeta. E, por outro lado, expele o que quer que dentro de si mesmo se torne causa de desprazer. Esse mecanismo faz com que o sujeito do ego coincida com o que é agradável, o que transforma o ego de realidade original, que distinguiu o interno do externo, em ego do prazer. V. Schiv, p. 156, nota 2. Esse é o momento do autoerotismo. Essa passagem do exterior para o interior se faz de modo fantasmático, o que nos remete ao imaginário. É a nível do imaginário que vão ser fixados os primeiros significantes, letras, segundo Leclaire. Esses significantes passarão a ser os primeiros representantes da pulsão. Sobre a natureza desses significantes elementos recai, desde Freud, uma certa obscuridade, ou pelo menos o silêncio. O que de mais extenso encontramos sobre o tema é devido a Serge Leclaire, 1977, e Laplanche e Leclaire, 1970. O que constitui fundamentalmente a natureza de uma letra é a experiência corporal de uma diferença erógena. Na medida em que Freud concebe o corpo todo como erógeno, qualquer parte do corpo é potencialmente uma letra, da mesma forma que qualquer parte do corpo pode tornar-se objeto. No entanto, a letra não é uma zona erógena nem objeto, embora, parece, só possamos concebê-la em referência àqueles dois termos Leclaire, 1977, p. 79. Mais geralmente ainda, proponho como termo essencial de todo elemento fantasmático inconsciente uma experiência sensorial da diferença, a distinção da emoção, a percepção de uma diferença, a experiência dessa distinção diferencial enquanto tal. Laplanche e Leclaire, 1970, p. 201, completa ainda Leclaire, tomando como referência um caso analisado por L. Philippe. Diferença entre a associação tranquilizante de um contato de pele e a irritação pontiforme do grão de areia, ou ainda a diferença percebida entre o peito liso dos homens e o colo que marca o coração maternal. Paralelamente a essas impressões táteis, olfativas e sinestésicas da diferença, ocorreriam oposições entre fonemas, ou a da experiência 194 Freud, e o inconsciente do Forte dá. Esses elementos de linguagem, juntamente com os acima citados, formariam os primeiros representantes da pulsão. Segundo Freud, v. Schiv, p. 171, o recalque originário ocorreria quando a esses representantes da pulsão fosse negado acesso ao consciente, estabelecendo-se a partir daí uma fixação do representante em questão à pulsão. Esse seria um momento da clivagem entre o inconsciente e o consciente. O momento a que Lacan se refere como sendo das Pautung. Essa Pautung original, marcada pela barra que separa o inconsciente do consciente e pela qual o sujeito tem barrado o seu acesso ao real, o real pulsional, daria lugar a uma segunda,
aquela pela qual o sujeito, mediatizado pela linguagem, destruiria a relação de se alienária no significante. Essa segunda Spaltung é o que Lacan chama de refenda, a impossível coincidência daí para frente entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado. Essas duas clivagens não estariam numa relação genética uma com a outra, mas seriam ambas correlativas do recalque originário. Referindo-se a Lacan, Annika Lemaire, 1979, p. 122, escreve: assim como foi dito que a palavra engendra a morte da coisa e que é necessário que a coisa se perca para ser representada, da mesma maneira o sujeito, ao se nomear em seu discurso e para ser nomeado pela palavra do outro, se perde na sua realidade ou sua verdade. A questão da clivagem original nos remete, dessa maneira, ao nosso último capítulo, a questão do sujeito.